Vocês estão felizes? E aí, cara? Pode ser, pode ser. Gente, se tem uma vaga do seu lado, o pessoal que está sentado no chão e quiser sentar, eu acho que eu vou ficar andando por aqui, tá, cara? E aí, o que a gente faz agora? Vocês estão felizes? Vocês estão quietinhos. Vocês foram na praia hoje? Hoje não teve praia, né? E aí, Bruno? Gente, o Thiago vai fazer a Escola One. Quem está nos visitando, faz assim, ó, levanta a mão. Uau, vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda. Nós amamos vocês. Depois do culto, eu queria pedir para que vocês fiquem um pouquinho. A nossa galera quer conhecer você, a gente quer te dar um abraço, tá bom? Como a gente sempre fala, a gente não quer só dar um culto, mas a gente quer fazer parte das pessoas, né? Nós seríamos muito miseráveis se nós viéssemos para a igreja apenas esperando um culto. Se nós viéssemos apenas esperando um rito. Né? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a postura de um rei. Porque o Senhor Jesus, ele veio nos ensinar, né? Jesus, ele só vai ser rei dos reis quando nós nos colocarmos em um lugar de reis. Jesus só vai ser Senhor dos senhores quando nos colocarmos em um lugar de senhores. Jesus só vai ser santo dos santos quando nós nos colocarmos em um lugar de santos. Vocês estão comigo? Então, entendermos quem nós somos exalta ao Senhor. Então, eu quero falar um pouquinho disso hoje. A gente sempre vai começar a palavra falando que nós somos uma igreja que avança. Talvez você esteja um pouco cansado de me ouvir falando isso, mas eu nunca vou me cansar de falar isso. Eu fiz um pacto com o meu Senhor, eu fiz uma aliança com o meu Senhor, eu quero ser de uma igreja que avança. Eu quero ser um templo do Espírito Santo que avança, eu quero andar de glória em glória. Então nós como comunidade aqui, como igreja que se reúne, a gente sempre vai falar que nós queremos ser uma igreja que avança, uma igreja que vai para cima, uma igreja que não tem medo de ir para o futuro, uma igreja que não tem medo de dar um outro passo. Vocês estão comigo? Uma igreja que não tem medo, sabe? Porque nós seríamos muito miseráveis se nós tivéssemos a opção de olhar para trás. Eu ainda me lembro na escolinha dominical, quando a tia lá me ensinou sobre a mulher de Ló, que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então, muitas das vezes nós nos paralisamos em nossa vida porque nós olhamos para trás. Vocês estão comigo? Eu ainda não entrei na mensagem. Então, nós escolhemos avançar. Nós temos que manter fiéis à nossa pregação. Né? Deu um delay aqui. Nós temos que ser fiéis à nossa pregação. É isso que o Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte. Eu falei isso no domingo retrasado aqui. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. À medida que julgar o seu irmão, você será julgado. Então, quando você coloca um nível de pregação, ou você sustenta ela, ou você foge dela. Ou você continua pregando o que você está pregando, ou você continua colocando o seu nível onde você está colocando, ou você desiste da sua pregação. E sabe, eu não sei vocês, mas desistir da pregação nunca foi uma opção. É isso que Jesus fala lá para o apóstolo Pedro. Na verdade é o discípulo Pedro, porque Pedro só se tornou apóstolo quando Jesus foi para os céus. O que ele fala para Pedro ali? Você quer ir embora? A palavra está dura, o sarrafo está muito alto. Você quer ir embora, Pedro? E Pedro fala assim: eu não tenho para onde ir, meu senhor. Desistir da pregação nunca foi uma opção? Vocês estão comigo? Então nós somos como aquele, quem já viu aquele salto em altura das Olimpíadas? Nós somos como aqueles atletas, sabe? A gente vai galgando lugares mais altos. Então nós vamos nos preparando para esses lugares mais altos. Não há uma opção, sabe? No atletismo não há uma opção no salto à altura de você falar assim: será que você pode abaixar um pouquinho para mim? Certamente o árbitro dali, eu não sei como é que se fala, ele falaria assim: não tem como, a gente já está em uma estação da competição que não tem mais como nós abaixarmos, é daqui para cima. E assim é a nossa caminhada cristã, meus irmãos. Então nós estamos em um estágio da carreira da fé, onde a gente precisa guardar a nossa fé e completar a carreira. Vocês estão comigo? É isso que o apóstolo Paulo fala. Então, como a gente sempre fala, Jesus não é o nosso modelo, não.
Jesus não veio ser um modelo para você, mas um padrão. Jesus não é o seu modelo, meu irmão, Jesus é o seu padrão. Jesus não veio ser um modelo a ser seguido assim, sabe? Quem sabe talvez eu não peque. Quem sabe talvez eu pregue o evangelho. Quem sabe talvez eu seja tão justo como Jesus é. Jesus não veio ser o modelo de uma vida cristã, meu irmão. Jesus veio ser o padrão. E isso muda completamente a nossa ótica cristã. Enquanto a gente se comportar como se Jesus fosse um modelo a ser seguido e não um padrão estabelecido, a gente não tem a vida cristã proposta pelo Senhor. Vocês estão comigo? Em amor, eu estou tranquilo, não estou? Estou feliz. Quem está feliz? A última vez que eu preguei, eu falei sobre alegria. Vocês continuam alegres? Então Jesus não é o nosso modelo a ser seguido, mas ele é um padrão estabelecido. Então ou a gente pega uma distância, a gente respira e a gente fala assim: Jesus, eu não consigo, é o seu Espírito Santo em mim, e você vai com tudo na carreira proposta e pula distâncias altas e pula as alturas propostas pelo sarrafo. Vocês estão entendendo? Ou a gente desiste, ou a gente pega o nosso bastão e fala assim: eu não vou, porque eu não quero passar vergonha. Vocês estão comigo? Então eu quero seguir fiel ao que a Ana pregou no primeiro domingo do ano. Ela falou muito sobre sacerdócio, um sacerdócio superior. E eu quero continuar na mesma palavra aqui, sabe? Eu sinto uma inclinação do Senhor para que a gente continue na mesma palavra sobre sacerdócio, um sacerdócio que é superior. Mas antes da gente entrar um pouco a fundo em sacerdócio, na verdade a gente já tem entrado, a gente precisa falar de um comportamento de mente e coração. Porque quando a palavra de Deus vem nos ensinar sobre sacerdócio em uma visão neotestamentária, ele vem nos falar sobre um reino sacerdotal. Vocês estão comigo? Tá demais? Não, né? Então não é só sobre ser um sacerdote, mas é sobre se comportar em um reino sacerdotal. Então antes de eu entrar a fundo na palavra, eu queria falar sobre esse peso sacerdotal que a Ana falou. E o primeiro ponto de um peso sacerdotal, eu não quero fechar aqui todos os pontos do peso sacerdotal. Não é minha pretensão aqui dar um curso intensivo sobre sacerdócio, porque senão a gente gastaria pelo menos uma semana aqui de intensivo. Mas eu quero frisar alguns pontos centrais que eu creio, alguns pontos importantes para uma vida sacerdotal. E o primeiro ponto, e o mais importante na minha opinião, é ministrar a Deus. Fala comigo, ministrar a Deus. Então você, como um sacerdote, você precisa ministrar ao Senhor. Não é talvez você ministre, é você deve. Isso é o dever de um sacerdote. Vocês estão comigo? Ministrar ao Senhor é o dever de um sacerdote. Abre comigo aí em Êxodo 29. Espírito de sabedoria e revelação, venha sobre nós. Primeiro ponto que eu quero falar é sobre ministrar a Deus, ter o seu compromisso com Jesus, sabe? Se apresentar diante dEle. Na antiga aliança, meus irmãos, os sacerdotes, eles faziam o quê? Eles levavam suas ofertas, vocês lembram? Eles levavam o seu carneirinho, eles levavam a sua pombinha, eles levavam o seu boizinho, e eles transferiam ali, era um sacrifício proposto de expiação, de propiciação. Agora Deus vai ser propício a mim. Vocês sabem os pontos da salvação. Mas isso não era um sacrifício eterno, isso na verdade era um apontamento para o eterno que viria, o Cordeiro Pascal que viria. Vocês estão comigo? Então o que o sacerdote fazia ali? Ele trazia o seu carneirinho e ele colocava ali toda a sua intenção de adoração. Ele colocava ali toda a sua intenção para ministrar ao Senhor. E aqui em Êxodo 29, Deus, né, ele vai, por meio de Moisés, ensinar ao povo como fazer isso. E ele fala assim: depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lobo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constituiu em oferta pelo pecado.
Não precisa abrir comigo, mas lá em Levítico 8:17, a gente vai ver o povo obedecendo esse estatuto. Ele vai falar assim, lá em Levítico 8:17: quanto ao couro do novilho, a sua carne e os seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor. Então aqui, Deus, por intermédio de Moisés, já está fazendo um apontamento ao povo. O que Deus fala? Eu já preguei isso aqui várias vezes. Eu já preguei inclusive em retiro isso. O que Deus está falando aqui? Ei, você vai pegar o seu sacrifício e você vai dividir. Você vai pegar a carne, você vai pegar os excrementos e você vai pegar, tá aqui, ó, a carne, os excrementos e o couro, e você vai levar para fora do arraial. Você vai levar para fora do acampamento e lá você vai queimar ele. Porque o fogo de Deus não é uma opção. Agora você vai pegar a gordura, você vai pegar os rins, você vai pegar a parte boa e você vai trazer para diante do altar. A gordura, meus irmãos, para o judeu, ela significa porção. Ela significa porção de Deus. Os rins, você vai ver lá, se eu não me engano é Salmo 26, versículo 2, o salmista ele vai falar sobre os rins e o coração. Então, os rins aqui, eu sei que parece estranho, mas para o judeu, ele é como o nosso coração. Sabe quando fala assim, eu te amo do fundo do meu coração? Isso é estranho para a gente, mas talvez o judeu fale assim, eu te amo do fundo do meu rim. Vocês estão entendendo? Então isso para a gente lê lá Êxodo e a gente não acha que é nada, mas isso tem uma significância. Vocês estão comigo? Então o que Jesus está ensinando aqui sobre oferta, sobre sacrifício? Deixe as coisas ruins para fora do arraial e traga as coisas boas para diante do altar. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente guarda tudo o que a gente tem de bom, o nosso secreto, e a gente só traz os nossos excrementos para o altar. Então a gente se reúne e a gente só fala de coisa ruim. A gente só fala, e aí, como é que você está? Estou horrível. Minha vida está uma desgraça. Meus irmãos, a gente vai sempre andar na luz, a gente vai sempre desabafar, a gente faz isso a vida toda. 24/7. Mas a gente precisa entender o que é um sacrifício. A gente precisa entender o que é ministrar a Deus. Então vamos pegar tudo que é ruim, o couro é a nossa capa, é a nossa máscara. É tudo que vem, sabe? O que vem nos caiar, sabe? A carne é a nossa carne pecaminosa. E os excrementos é tudo que uma máscara mal resolvida e uma carne pecaminosa gera. Então, se a gente tem uma capa mal resolvida, uma capa mentirosa e uma carne pecaminosa, a gente gera excremento. Então, a gente pega tudo isso que a gente tem de ruim e a gente coloca para fora do altar, meu irmão. Para fora, na verdade, não é nem do altar, é do arraial. Então, será que a gente pode pegar tudo que a gente tem de ruim aqui e deixar lá fora? Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? 20% da igreja. Tá bom. Vocês estão felizes ainda? Hoje a palavra vai ser um pouco maior, então eu preciso que vocês fiquem comigo. Beleza? A gente está no primeiro ponto ainda. São 87. Tô brincando. Tô brincando, são 50. Vocês estão entendendo aqui? Isso é o que o Velho Testamento fala. Deixe o couro, deixe os excrementos e deixe a sua carne fora do arraial. E traga ao Senhor a gordura, a sua porção. Será que a gente pode trazer ao Senhor a porção que Ele depositou em nós? Agora trazendo para uma visão neotestamentária, Jesus é o Cordeiro Pascal. Amém? Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista viu isso antes da cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente precisa ver tudo isso que eu estou falando de uma visão neotestamentária. Então não é mais sobre você trazer ao altar um cordeirinho, mas é sobre você entender o que Deus fez e você colocar o que Deus colocou em você diante do altar. Porque senão a gente não traz um carneirinho, mas a gente traz talvez um cargo, a gente traz talvez um ministério, a gente traz talvez uma mão levantada. Então a gente fala assim, Deus, eu não estou mais no Velho Testamento, eu não te dou mais um carneirinho, mas aí eu te dou uma mão levantada. Eu te dou um ministério.
eu te dou um cargo, eu te dou não sei o quê. Vocês estão entendendo? Mas não é sobre isso que é ministrar ao Senhor. Ministrar ao Senhor é você entender tudo que Ele fez em você. E você pegar tudo de bom que Ele fez em você e colocar diante dEle. E tudo que é de ruim você deixa para lá, cara. Será que a gente pode jogar no mar do esquecimento porque Jesus já jogou? Será que a gente pode começar a jogar no mar do esquecimento todas as coisas ruins? Sabe, o que é velho se foi. Será que a gente pode ser como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação? Eu virei o ano com essa palavra, meu irmão. Eu virei o ano com essa palavra. Deus, eu quero ministrar o seu coração com tudo que eu sou. E eu quero esquecer das coisas que ficaram para trás, sabe? Eu sou muito grato pelo que o Senhor fez na minha vida, mas eu quero ir para frente, meu irmão. Eu sou muito grato pelo que o Senhor fez na minha vida, mas eu quero pegar tudo que Ele colocou em mim e colocar diante dEle. Ministrar a Deus do primeiro ponto. Sem esse ponto a gente não vai para lugar nenhum. Segundo ponto que eu quero falar é ministrar aos homens. Fala comigo, ministrar aos homens. Eu ainda estou falando de um ofício sacerdotal. E a gente sabe muito bem que na morte de Jesus o véu se rasgou. Não é verdade? O véu se rasgou, amém? Você leu lá. E o véu se rasgou de alto a baixo. E a gente usa muito isso para falar uma verdade, mas se a gente fala só isso é uma meia verdade, o que a gente fala? Eu tenho acesso. Então a gente fala isso, eu tenho acesso. O véu se rasgou, agora eu tenho acesso ao Pai. Isso é uma meia verdade, meu irmão. O véu não se rasgou para que você tenha acesso. O véu se rasgou para que nós tenhamos acesso. Porque o véu, sem ser rasgado, talvez ele dê acesso a alguns. Mas o véu rasgado de alto a baixo, ele dá acesso a todos. Tem alguém aqui? Vocês estão vivos? Misericórdia. Fica comigo, meus irmãos. Queima comigo alguém. Eu vou achar 3 e vou pregar para eles. Então a gente vai ministrar ao Senhor, a gente vai com tudo, mas sabendo que a gente tem uma responsabilidade frente ao mundo, uma responsabilidade frente ao homem. Porque isso é o ofício sacerdotal, isso é o peso sacerdotal. Então eu trago tudo de bom que eu tenho aos pés do Senhor, mas entendendo que o meu irmão também pode trazer. Então a gente para de achar que a nossa gordurinha é maior. A gente para de achar que o nosso rinzinho é maior. A gente para de achar que o nosso ministério é maior. Porque, meu irmão, não tem mais sumo sacerdote na nova aliança a não ser Jesus. A gente só tem um sumo sacerdote e ele não é você. E ele não sou eu. Eu sou um com vocês no sacerdócio. A minha gordurinha não é maior, por incrível que pareça. Essa piada foi espontânea, Ana. As gordurinhas são tudo igual aqui. Diferente, mas a gente tem... Vocês estão entendendo, né? Ai, Jesus amado. Na última vez que eu preguei, eu pedi perdão, que eu estava louco, né? Hoje eu falei assim, Deus, os visitantes, Jesus. Então, visitantes, me perdoem. Tá. Abre comigo Êxodo 19. Encontre nosso coração hoje, Jesus. Encontre nosso coração hoje. Nós não queremos ser como os gregos que se reúnem em volta de uma sabedoria humana. Nós queremos ser como aquele povo que o Senhor juntou para se reunir em volta da presença, Deus. Então seja bem-vindo aqui. Encontre o nosso coração. Está difícil para mim. Êxodo 19, versículo 4. Fala assim, vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios. Isso aqui está falando num contexto do Êxodo, amém? E como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, serei o meu tesouro pessoal. Serei o meu tesouro pessoal. Guarda essa palavra comigo. Dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade.
Isso aqui ele está falando de um contexto sacerdotal, e vocês vão entender agora. Vós serei para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Meus irmãos, se vocês irem lá, se eu não me engano é Apocalipse 5, vocês vão ver as mesmas palavras, porque o desejo do Senhor não mudou. É o homem que desceu do sarrafo, é o homem que desceu da cruz. Proposta, estão comigo? É o homem que desceu do deserto e por isso ficou rodando. Não foi Deus que mudou, meu irmão, foi o homem que falou assim: não, eu não quero, muito para mim. Você vai ler lá em Apocalipse 5, e vos constituir um reino sacerdotal, uma nação santa, um povo eleito. E esse chamado sacerdotal é para todos, meus irmãos. Desde o Êxodo, esse chamado sacerdotal era para todos. Deus não estava chamando Moisés aqui, meu irmão. Deus estava chamando um povo. Deus estava se direcionando a um povo no qual eu fui enxertado. Em uma visão agora de Cristo, a gente entende que nós fomos enxertados nesse chamado sacerdotal. Então você pode falar assim: Davi, não, você não está entendendo. Eu sou o menorzinho da casa. Mas você precisa entender, meu irmão, que uma vez Samuel chegou numa casa de um homem chamado Jessé, e ele escolheu o menorzinho da casa. Então eu não estou te perguntando se você é o menorzinho da casa. Eu estou te perguntando, será que vocês têm salmodiado ao Senhor? Porque muitos salmos que nós cantamos e choramos, Davi, ele cantava antes de ser encontrado por Samuel. Porque mesmo sendo o menorzinho da casa, ele entendia a posição dele frente ao Senhor. Vocês estão comigo? Então, se a gente espera ser o maiorzinho da casa para se portar perante o Senhor, nós não entendemos o Evangelho. Então, eu não estou perguntando se você é o menorzinho da casa, eu estou te chamando. Venha entender sobre sacerdócio, se sente à mesa, pegue um pouquinho mais da porção, pegue um pouquinho mais do pão que está sendo servido. E vamos construir aqui uma nação sacerdotal, um povo eleito, um tesouro peculiar, um tesouro especial do Senhor. Vocês estão comigo? Então a gente falou agora sobre 2 pontos, né? Muito simples, muito básico, sobre ministrar a Deus e ministrar aos homens. E agora eu vou entrar na palavra, porque a verdade é que eu quero pregar sobre o outro lado da moeda. Vocês entenderam sobre sacerdócio? Quem quer ser um sacerdote? Levanta a mão. Metade da igreja. Estamos aumentando, Carlão. Está dando certo. Então agora eu quero falar sobre sermos reis perante o Senhor. Porque eu acredito que muitas vezes a gente cria uma crise se eu sou sacerdote ou rei, sabe? Mesmo sem querer. A gente precisa entender que a gente está falando sobre um outro lado da mesma moeda. Deus não faz dicotomia se você é um sacerdote ou um rei. Isso é coisa do Velho Testamento, meu irmão. No Velho Testamento ou você é rei, ou você é sacerdote, ou você é profeta. Mas no Novo Testamento você precisa ser rei, sacerdote e profeta. É por isso que Paulo fala: todos podem profetizar. Porque isso é um encargo que está sobre você. Isso é um encargo que está sobre mim. Então eu não preciso escolher se eu sou sacerdote ou rei. Porque o que Deus chamou desde Êxodo 19 é um reino sacerdotal. E a gente vai ver lá em Apocalipse 5 que essa é uma palavra só, chamada Basileia. Então Deus, ele chamou para si uma Basileia. Ele não chamou 2 palavras, ele chamou uma só. Vocês estão entendendo? Ele não chamou 2 palavras, ele não chamou 2 tipos de gente. Ele chamou um tipo só, que é Basileia. E Basileia significa isso, reino sacerdotal. Reis que se portam como sacerdotes. Vocês estão comigo? Tá muito não, né? Tá muito não, né? Tá beleza aqui. E muitas vezes a gente vê um desequilíbrio entre sacerdócio e realeza na igreja. Primeiro desequilíbrio que eu quero falar é que às vezes a gente se coloca, entre aspas, né? Porque não existe isso, mas muito como sacerdote e pouco como rei. Então a gente vê aquele pessoal que só quer saber de queimar, sabe? A gente vê o pessoal que tudo espiritualiza. A gente vê o pessoal que vê
é o espírito de Jezabel, mas não entende nem quem foi Jezabel, a rainha. Porque é tudo muito espiritual. Vocês estão comigo? E aí tem o espírito de Elias, mas não consegue nem entender quem foi o profeta Elias, que gerou Eliseu, que gerou Eliú, que derrotou Jezabel. Vocês estão comigo? Então a gente vê isso, um povo que se acha muito sacerdote e o povo que não se comporta muito como rei, então se espiritualiza tudo, tudo é muito espiritual e gera aquela soberba espiritual e gera aquela arrogância espiritual. E é um povo que entende, que fala das 7 taças do Apocalipse, as 7 trombetas, mas não consegue nem lavar uma roupa. Vocês estão comigo? Então entende muita coisa, mas não consegue nem lavar uma louça. Entende muita coisa, mas não consegue nem arrumar um emprego. Porque é tão de Deus que não consegue ganhar um salário mínimo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque é muito sacerdote, mas não consegue se portar como um rei. Então não consegue ter relação, não consegue ter postura, não consegue ter conversa. Tem gente que é tão de Deus que eu não consigo nem conversar, de tão de Deus que é. Vocês estão comigo? E agora tem o outro lado, desequilibrado, que é o povo que, por ver tanto erro desse lado, começa a se colocar em um outro que é tão ruim quanto, que é um lugar que é muito rei, mas é nada sacerdote. E aí é o povo que começa a falar assim, olha lá, não consegue lavar uma louça, não consegue fazer não sei o quê, não consegue fazer não sei o quê, não consegue. Mas aí você vai ver, a pessoa não tem coesão, não tem porção de Deus. E é tudo construído na lábia, é tudo construído no networking, é tudo construído em uma relação e não numa comunhão. Vocês estão comigo? E gente, isso é soberba também. Não é porque você é um bom homem de casa que você é um homem de Deus. E para você ser um homem de Deus, você precisa ser homem, né? Antes de você ser homem de Deus, você tem que ser homem. Mas não é porque você é homem que você é homem de Deus. Então são 2 coisas essenciais nessa frase: ser homem e ser de Deus. Ser uma mulher íntegra e ser uma mulher de Deus. Então é ser um rei, saber se portar, e ser um sacerdote, saber ministrar. Vocês estão comigo? Porque não adianta, meu irmão. A gente fala muito mal da primeira, né? Você sabe de Deus, mas você não consegue nem pagar um lanche para sua namorada. Você é muito de Deus, mas você não consegue nem abrir a porta para sua namorada, para sua mãe. Vamos falar da mãe, né? Melhor. Você não consegue nem dar um bom dia para sua mãe. Mas, meus irmãos, não é só bom dia que você tem que dar para sua mãe. Isso o mundo dá bom dia. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando contra o bom dia. Aí você fala assim, você não paga um lanche para sua namorada. Você tem que pagar o lanche para sua namorada. Óbvio que tem que pagar o lanche para sua namorada, mas você tem que ter um namoro santo também, porque senão não adianta. Vocês estão comigo? Não, eu sou homem. Eu sei me portar. Mas não basta só ser homem, tem que ser homem de Deus. Porque isso é o mal da nossa geração, meus irmãos. São pais que só financiam a família, mas não se colocam uma posição sacerdotal. Não é verdade? Então a gente não consegue remediar um erro com o outro. Amém? Então quando a gente fala de sacerdócio e realeza, como eu falei, a gente está falando da mesma moeda. É a mesma palavra que Jesus usou, basileia. É a palavra usada pelas Escrituras. Não adianta a gente ficar dicotomizando, meus irmãos, os radicais ignorantes e os políticos influentes. A gente nunca vai conseguir dicotomizar essas coisas. Vocês estão comigo? Então agora eu quero falar sobre 3 pontos sobre realeza. Tá sendo easy, né? Quem está entendendo? Amém. Primeiro ponto eu quero falar sobre postura. Abre comigo aí em 1 Coríntios 13, versículo 11. Gente, eu me lembro, há uns tempos atrás, tinha muito burburinho em relação à política, e pessoas brigavam pela política, e pessoas se matavam pela política. Graças a Deus a nossa igreja não se matou, né? Não é verdade? Mais ou menos? Não, né? A gente foi bem, não foi, Natália? Foi bem. Mas eu me lembro
que o Bolsonaro ele começou a se portar frente às mídias. E eu não quero entrar no mérito se ele estava certo ou errado, mas a gente começou a questionar a sua posição. E as pessoas falavam assim, ele é um presidente, ele está se portando no Instagram. Ele está postando coisas no Instagram, ele tem que fazer ata pública, ele tem que fazer política pública, não é ficar tweetando. E a gente meteu o pau no Bolsonaro, não foi verdade? O Brasil todo desceu a lenha do Bolsonaro. Mas agora eu te pergunto, se um presidente de uma nação incomoda pela sua postura, quem dirá de um rei? Quem dirá a postura de um rei? E eu estou falando de você agora. Porque o que dita o que é certo e errado em uma posição de governo não é o Bolsonaro, não é o Trump, não é não sei quem, não é o Crivella, é você. Porque você foi instituído por Deus em uma posição de governo. Deus não é rei dos reis porque ele é rei do Bolsonaro, é porque ele é rei de você. Vocês estão comigo? Então eu quero trazer, primeiro ponto que eu quero falar é postura, sabe? Você tem se portado como um rei, você fala como um rei, você cheira como um rei, você se veste como um rei. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? As pessoas falam assim, Davi, essa foto aqui tem alguma coisa demais? Para uma pessoa não, mas para um rei tem. Você acha que é pecado? Pecado não é, mas não é uma postura digna de um rei. Vocês estão comigo? Aí as pessoas ficam polemizando, está decotado? Não está, não sei o quê. Aí você imagina o Bolsonaro postando uma foto de sunguinha. O Brasil vai descer a lenha nele, não vai? Agora um rei está tudo bem? Não está tudo bem. Isso não é questão de pecado mais, meu irmão. A gente já passou dessa discussão na vida da igreja. Isso não é mais problemática de igreja. Isso é sobre postura, meus irmãos. A gente não tem que ficar falando se é pecado, não é, mas é lícito, convém. Eu comecei falando que a gente vai para mais alto, não falei? Em primeiro lugar, postura. A gente nunca vai ser rei, Jesus nunca vai ser rei dos reis. Óbvio que ele vai, você está entendendo o que eu estou querendo falar. Enquanto nós não nos colocarmos como os reis. Foi o que o Gilberlan pregou aqui na segunda-feira. A gente fica esperando que os outros sejam reis. E a gente não coloca na nossa posição de governo. A gente quer que os outros façam coisas que a igreja tem que fazer. E a gente fica sempre terceirizando as coisas. Então a escola tem que fazer o que eu não tenho moral para fazer. Sei lá, a tia tem que fazer, o Kit tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Eu não me porto numa postura de alguém que tem que fazer. Eu vi uma palavra esses dias que um pastor ele trouxe um dado sobre as escolas do Brasil. E há um tempo atrás, como é que se escolhia escola? O pai ia lá e ele via o método de ensino, ele via como era a estrutura, ele via um tanto de coisa, ele pontuava, e depois ele via quanto custava. Porque o custo não é pré-requisito para nada. E aí ele decidia, não, tá tudo bem, essa escola foi a melhor que eu encontrei para o meu filho, ele vai estudar aqui. E como é que a gente está escolhendo escola hoje? A gente pega o filho, coloca ele para correr, ele corre a escola toda, e ele volta e a gente pergunta assim, gostou? Você gostou da escola? Gostei. Então vai ser aqui. Tem algum problema a criança gostar da escola? Não tem problema nenhum, meu irmão. Mas não é papel dela escolher onde ela vai estudar, é seu papel. Assuma o seu lugar de governo. E aí ele começa a ir mal. Aí ele se envolve nas drogas. Aí ele fala assim, o que você fala? Eu não sei o que Deus me abandonou. Não foi Deus que te abandonou, você não assumiu a sua posição. Vocês estão comigo? Primeira coisa que eu quero falar é postura. Primeira coisa não, né? Falei já coisa pra caramba, né? Tá fazendo sentido? Então toda liderança terá sua postura avaliada. Aí eu te pergunto, você quer que eu te trate como um rei? Se você quer, a sua postura será avaliada. Se você não quer, tá tudo bem. Seu dedo até caiu, né? Que você estava em 1 Coríntios 13. Vamos ler aí que eu falei. O que fala? É muito conhecido esse versículo. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças.
Só que é Paulo falando. Então de meninos se espera uma postura de quê? Meninos. De escravo se espera uma postura de quê? Mas de rei, meus irmãos, se espera uma postura de rei. A gente nunca vai ter resultados diferentes se a gente se portar da mesma maneira. Não adianta, você pode mudar de igreja, você pode mudar de roupa, você pode mudar de namorada, você pode mudar de emprego, você pode mudar de casa. Se você não mudar a sua mente, você não vai mudar. Vocês estão comigo? Gente, isso é muito sério. Eu recebo pessoas, toda terça e quinta eu estou aqui na igreja, se você não sabe, de 10 às 6 eu estou aqui. E as pessoas vêm e falam assim: Davi, eu não sei mais o que fazer, eu já mudei de igreja, eu já estou aqui, e eu acho que vai dar certo, e não dá, e eu não sei, eu amo tudo, mas eu sou a mesma pessoa. Eu falo: meu filho, enquanto você não mudar, nada vai mudar. Porque Deus não está interessado de você ser de uma igreja legal, Deus está interessado de ter um filho legal. Mais do que em fazer uma igreja legal, Deus está preocupado em te fazer legal. Vocês estão entendendo, né? Te fazer, meu irmão. Isso tudo aqui é para servir você. Isso tudo aqui, gente, essa luz, isso aqui, o Fi tocando ali, bonitinho, é tudo para que você entenda quem você é. É tudo para que você entenda o que está acontecendo. Não é para que vocês venham me ouvir. Nesse calor, você acha que eu venho aqui para pregar? Eu venho para que vocês sejam a pregação. Vocês estão entendendo? Alguém está entendendo? Esse lado aqui tá, né? Ufa, vai valer a pena. Então, se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa de posturas diferentes. Amém? Eu escuto muita gente falando assim: ai, Davi, eu quero convergir na igreja, eu quero ser uma ovelhinha de Jesus, eu quero ser ovelha do mês, eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê. Aí a gente fala: tá bom, o que você está fazendo para ser isso? Ah, nada. Então você nunca vai ser. Se a gente tem pregado isso. E quando eu falo a gente, não sou eu, é a gente. Eu escuto isso na vida da igreja. Se a gente quer ter uma vida diferente, a gente precisa de posturas diferentes. Vou dar um exemplo bobo, tá, gente? Isso aqui não é gabinete, tá, gente? Vou dar um exemplo bobo. A gente fala de nações. A gente fala de ir para nações. A gente vem em missions, cai, rola, não sei o quê. Mas, gente, o curso do missions teve uma pessoa, sei lá. Vocês estão entendendo? Uma pessoa. De uma igreja de 300 pessoas. Pouquíssimas pessoas buscaram a Juzinha para saber informação. E isso não é só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá entendendo? Então, enquanto a gente não assumir a nossa postura, assumir quem nós somos, a gente vai ter os mesmos resultados. E isso fala de maturidade. E agora eu vou para o meu segundo ponto. Fala comigo, maturidade. Fala de novo, maturidade. Fala para o irmão que está do seu lado assim: vai dar certo. Fica com ele. Vai dar certo. Fala para o outro agora assim: fica com ele. Dá um sorriso para ele, vai, dá um sorriso. Isso. Eu odiava isso quando eu estava aí. Mas é importante, a gente não está aqui para ouvir alguém, a gente está aqui para fazer isso aqui. Maturidade. Abre comigo em Lucas 2. Meu Deus, 8h40 já. Faltam 48 pontos. Então, quando a gente fala de postura, a gente tem que falar de maturidade. Afinal, vai ser muito necessário, meus irmãos, muita maturidade. A gente vai ter que ter muita maturidade para a gente saber se portar. Não é verdade? E eu pedi para você abrir em Lucas 2, porque eu quero usar Jesus como exemplo. Ele é o nosso exemplo de maturidade. Uma coisa que a gente sempre fala nessa igreja: você pode ter a idade que você quiser. Você pode ter a idade que você quiser. Qual é a base bíblica para isso? Jesus, ele começou seu ministério com 30 anos, não é verdade? Ele morreu e ressuscitou com 33. E quando João vê ele, o que João vê? Um ancião de dias. Um ancião de dias, porque 33 anos não definia a maturidade de Jesus. Ele era Deus, meus irmãos. Aí você vai falar assim: ah, Davi, então todo mundo, o neném tem que ser um ancião. Não estou falando isso, por isso que eu vou falar disso agora. Então deixa eu falar, né? Eu dei um spoiler.
Eu dei um spoiler que parece que não tem nada a ver, mas vai dar certo durante. Então vamos ler. Lucas 2, versículo 41. Está fazendo sentido, gente? Porque na minha cabeça está fazendo muito. Tá. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa de Páscoa. Os pais de quem? Jesus, isso. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade. Quantos anos? 12 anos. 12 anos. Eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Sem que eles notassem, imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhe perguntou: por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhe explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Agora eu quero fazer um contraponto com 2 palavras aqui. Uma palavra que está muito em alta hoje, que é infantil, ser infantilizado. E outra palavra é maturidade. Vocês sabem que a gente fala aqui muito abertamente, uma das palavras para a igreja nesse ano é maturidade. Mas a gente precisa entender o que é ser infantil e o que é ser maduro e imaturo. Porque são 2 ênfases completamente diferentes. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar no mal do século. Gente, o mal do século é a imaturidade. A cada dia que passa, a gente vê pessoas mais imaturas no mundo. A gente vê pessoas que não sabem fazer, elas são velhas, mas elas não sabem fazer coisas triviais. Então eu lembro da minha avó, ela teve 12 filhos. E ela não teve, ela morreu já, mas eu nunca vi ela triste, desesperada, depressiva. Ela soube gerir os 12 filhos que ela tinha. Agora a gente tem um filho e fica achando que é o fim do mundo. Vocês estão comigo? Está entendendo? Então a gente vê uma geração imatura, mas a gente não vê uma geração infantil. A gente vê uma geração que é muito adultizada. A gente vê crianças de 10 anos que querem se portar como se fosse 30. Então elas com 8 anos querem ter o tablet mais top. Elas querem ter o smartphone mais top. Elas não querem mais brincar de boneca. Então a gente está tendo que lidar com problemas das crianças, coisas que a gente deveria lidar com os jovens. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão quietinhos porque está fazendo sentido? É isso? Então tá bom. Então como é que pode uma geração que é imatura, mas é tão adultizada? Às vezes eu estou vendo um filme, aí tem uma criancinha lá, eu falo, nossa, que legal e tal. Aí eu vou ver o Instagram da criancinha, ela não é uma criancinha. Ela tem 8 anos, mas as fotos é de 18, eu tenho que sair na hora. Vocês estão comigo? Está entendendo? Isso é um problema sério. E a gente olhando para a ótica aqui de Lucas 2, a gente entende que Jesus, isso, a gente muitas vezes colocou isso como um contraponto. A gente olhou para Lucas 2 querendo achar um culpado. Então quem é o culpado aqui? Jesus que ficou ou a mãe que se desesperou? Meus irmãos, eu te digo com toda certeza, com toda convicção, toda segurança, não tem ninguém culpado aqui. Maria está totalmente certa de se preocupar com seu filho, ele só tem 12 anos. Maria está totalmente certa de depois de 3 dias ela se preocupar, meu Deus, o meu filho só tem 12 anos. E ele não está aqui, e ela volta atônita. Eu imagino uma mãe que deixou seu filho de 12 anos. Vocês
Vocês estão comigo? E ela chega e ela indaga Jesus: meu filho, o que você está fazendo aqui? Isso é o que as escrituras dizem. Mas talvez ela tenha dado uma palmada em Jesus. E está tudo bem. Porque você ser muito de Deus não anula o fato de você ter pai e mãe e você ter que honrar ele. E Jesus seguiu essa lei. Jesus veio seguir todas as leis. Vocês estão comigo? Então, essa simples frase, meu irmão, eu acredito que ela fala sobre uma mãe. Eu não duvido que uma mãe falou só uma frase, né? Maria, mãe de Deus, essas coisas todas, mas não, ela não falou uma frase só, não. Eu duvido. Era do Maranhão ela, não era, Breno? Falou. Vocês estão entendendo? Então Maria não está errada de tratar Jesus como infantil, como um infanto, como alguém que tem apenas 12 anos. E não como aquele pai que fala assim: filho, corre e escolhe a escola que você vai estudar. Não é assim que a banda toca. Vocês estão comigo? Mas por outro lado a gente vê um Cristo, um Jesus infantil, mas um Cristo maduro. E ele fala: mãe, eu estou te entendendo, mas eu estou cuidando aqui das coisas do meu pai. Eu tenho autoridade para falar com os escribas, porque a minha idade não me para. Não é porque eu tenho 12 anos que eu não sou Deus. Não é porque eu sou jovem que eu não vou ser maduro. Então, meu irmão, eu quero te tirar todo o peso de você não ter a idade que você tem. Se você tem 15 anos, tenha 15 anos. Se você tem 10 anos, tenha 10 anos. Se você tem 20 anos, tenha 20 anos. Se você tem 30, tenha 30. Se você tem 50, tenha 50. Mas seja maduro. Porque maturidade é um caminho para todo cristão. De 0 a 100 anos, você tem que ser maduro. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Porque a gente vê gente de 15 anos que quer ter 30, e gente de 30 que quer ter 15. Aí é infantilizado mesmo na maneira pejorativa. Não é porque eu falei assim: são duas coisas, então eu vou ser maduro e vou ser infantil. Não. Tem a idade que você tem. A gente estava conversando esses dias, a gente estava voltando de viagem. Estava um pessoal aqui. Vou expor, tá tudo bem? A gente estava voltando de viagem e um jovem da igreja falou assim: Davi, o que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu preciso crescer? E eu vi muitas preocupações nele. E eu falei assim: cara, você só tem 18 anos, tenha 18 anos. Não precisa crescer na sua idade. Cresça em maturidade. Mas está tudo bem. Veja um filme legal. Come pipoca. Come um cachorro quente. Porque quando você tiver 25 anos, você vai falar assim: puxa, com 18 anos eu não fiz tudo aquilo. Então tenha a idade que você tem, faça tudo proposto para a sua idade, mas com maturidade. Gente, eu tenho 25 anos, eu faço coisas de 25 anos, mas eu sou o pastor de vocês me respeitam. Vocês estão entendendo? Mas eu não preciso ter 50, eu não preciso ter 60. Vocês estão entendendo? Gente, Jesus, ele começou seu ministério com 30 anos. E você precisa entender o porquê que ele fez isso. Por que Jesus começou seu ministério com 30 anos? Vocês sabem? Porque ele queria ter propriedade no que ele pregava. Ele queria ser um rabi para os seus discípulos. Ele queria ser um mestre para os seus discípulos. E ele sabia que ser mestre era algo proposto segundo a tradição judaica para pessoas com mais de 30 anos. Ele poderia ter sido com 12? Poderia, mas com 12 ele só ficou na página porque ele gostava tanto da casa de Deus, que ele ficou um pouquinho mais com os escribas. Ele ficou um pouquinho mais falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele poderia ficar lá e constituir seu ministério com 12 anos? Poderia, mas não era a hora disso. Não era a idade proposta para isso. Ele sabia, então ele se manteve fiel, como Lucas 2 fala, crescendo em estatura, em graça e sabedoria, até que com 30 anos ele apareceu: eu sou o Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Logo depois, isso é Lucas 4, é 2 capítulos depois. Então, em 2 capítulos, Jesus vai de 12 para 30 anos. Ele entra no templo e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. E nesse mesmo tempo, exato tempo de Lucas 4, Jesus está falando sobre Isaías 61. O povo fica atônito, o povo quer bater em Jesus. Mas a gente vê um Jesus que foi fiel. A gente vê um Jesus que
passou por todas as etapas, e com 30 anos ele teve propriedade para dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. Não é Ele está me ungindo, Ele me ungiu. Não teve nenhum momento, meu irmão, que Jesus não foi ungido. Jesus sempre foi ungido, sabia? Jesus sempre foi Deus. Não teve um momento da história que Jesus não tinha comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo. Ele era Deus. Isso é uma premissa dos atributos de Deus, a unidade. Vocês estão comigo? Não me deixe orando sozinho. Ai, Jesus amado. Então, segundo ponto, maturidade. Eu não sei quantos anos você tem, e eu não quero que você tenha mais do que isso, mas seja maduro. Seja como Jesus. Se sua mãe te der uma palmada, receba a palmada, mas isso não é desculpa para que você seja maduro. Vocês estão comigo? Tá legal? E o terceiro e último ponto, pertencimento. Fala comigo, pertencimento. Nossa, eu achei que eu ia demorar. Estou acabando já. Vocês vão voltar mais cedo. Vocês estão felizes? Misericórdia. Por último, eu quero falar sobre isso. Todo rei tem um senso de pertencimento. A gente estava na Europa mas foi a penúltima, ano retrasado, primeira vez que a gente foi para a Europa. A gente esteve em Portugal, cooperando com umas igrejas lá. E tem um conto, eu não sei se ele é verídico ou não, mas eles contam entre os portugueses que Dom Pedro II, ele estava um dia andando com a princesa Isabel. E a princesa Isabel, vocês sabem quem é Dom Pedro II e a princesa Isabel, né? Misericórdia, porque os portugueses sabem, se você não sabe, fica ruim, que fala da sua nação. E a princesa Isabel falou assim: pai, você é rei, né? Aí ela: sou. Então você governa isso tudo. Governo. Então ela perguntou para ele assim: então tudo isso um dia vai ser meu? Então quer dizer que, pai, que tudo isso aqui que eu estou vendo vai ser meu um dia? E sabe o que ele falou para ela? Não. Um dia tudo isso você vai ser de tudo isso. Não é isso tudo vai ser seu. Você vai ser de tudo isso. Agora eu te pergunto, gente, vocês estão vendo que eu estou usando exemplos do mundo? Eu usei do Bolsonaro, agora estou usando de Dom Pedro. Misericórdia, eu quero usar vocês de exemplo. Agora eu te pergunto, vou falar da mesma coisa que eu falei do Bolsonaro. Se o mundo vê assim, quem dirá nós? Se o mundo tem esse entendimento, quem dirá nós? Se o mundo tem esse senso de pertencimento, quem dirá nós? Se o mundo se incomoda com alguém que se porta de uma maneira inadequada, quem dirá nós? Se o mundo se incomoda com o pertencimento, quem dirá nós? Isso aqui é um pai demonstrando uma filha. Ô meu filho, você está achando o quê? É porque o conto romantizou, né? Como eu falei. Você está achando que você vai mandar nisso tudo? Não. Você está achando que isso tudo é teu agora? Não. Você é disso tudo. Você pertence a isso tudo. Vocês estão comigo? Você pertence a isso tudo. Então o que eu falei? Primeiro ponto, o que eu falei? Primeiro ponto, postura. Segundo ponto, maturidade. E o terceiro ponto, pertencimento. Isso a gente tem falado muito aqui, meus irmãos. Eu sempre corrijo quando a gente fala assim: nossa, a igreja de vocês é incrível. Não, a nossa. Nossa, vocês são... Não, a gente. Nossa, o louvor da igreja de vocês, da nossa. Vocês são tão profundos. A gente. Será que você pode começar a ter senso de pertencimento? Vamos lá, alguém. A gente precisa começar a ter senso de pertencimento, meu irmão. Porque enquanto você não pertencer a um lugar, você não governa. A Bíblia fala assim: Ele nos tirou do império das trevas, não é verdade? E nos transportou para o reino do seu Filho amado, do seu Filho de amor. Depende da versão, mas não importa muito agora.
Mas o que a gente precisa entender aqui que tem um segredo muito bom. A Bíblia ela nunca vai falar sobre o império das trevas como reino. A Bíblia vai sempre falar sobre o império das trevas como um império. E a Bíblia nunca vai falar sobre o reino de Deus como um império, mas como um reino. E a gente precisa entender o que isso difere em nível de governo. O que é o imperialismo? O imperador, o que estava acontecendo nesse exato momento aqui de Lucas 2? Roma, ela tinha assolado Jerusalém. Então o Império Romano abraçou Jerusalém. E a gente vê isso até na problemática da crucificação de Jesus, né? Que a galera de Jerusalém manda para Herodes, aí Herodes manda de novo, e aí fica aquilo ali. Por quê? Porque Herodes ele não tem senso de pertencimento. Na verdade, o imperialismo ele começa a imperar coisas que não pertencem a ele. Então o Império Romano começa a imperar coisas que, vai lá, os judeus, os gregos e um tanto de coisas, estão entendendo? Isso é império. Mas Deus nos tirou do império das trevas. Deus nos tirou de um lugar onde não tinha senso de pertencimento. Por mais que pareça, a gente não tinha, porque nós não pertencemos a Satanás. Por mais que parecesse, a gente não tinha, porque você não foi criado por Satanás, você não foi gerado por Satanás, você não foi gerado por esse mundo, você nasceu nesse mundo. Vocês estão entendendo? Mas você é propriedade de Jesus. Então Jesus ele tem propriedade para falar sobre você porque ele tem senso de pertencimento. Porque ele nos tirou de um lugar imperial e nos colocou em um reino. Deus nunca vai governar o que não é dele. Então enquanto você não entregar a sua vida para Jesus, ele não vai poder tocar nela. Jesus só toca no que ele tem voz. Jesus só toca no que é dele. Vocês estão comigo? Tem gente que fala assim: Davi, Deus não está mudando a minha vida. Então entrega para ele que ele vai mudar. Porque Deus não é um imperador, é um rei. E todo rei é um princípio do rei. Ele só toca onde ele tem pertencimento. Jesus não é um imperador, meu irmão. Jesus é um rei. Ele só vai tocar onde ele tem voz. Jesus vai tocar só onde ele tem propriedade. Vocês estão comigo? Então enquanto a gente não tiver senso de pertencimento, a gente ainda está no império. É por isso que não dá certo, você nunca vai prosperar em um lugar. Você nunca vai prosperar na sua vida enquanto você não pertencer a esse lugar. Agora eu estou falando, quando a gente fala de realeza, a gente fala de nível de governo, meu irmão. Então primeiro a gente tem que se portar, é saber se portar. Porque não adianta nada, o que a gente falou primeiro sobre o sacerdócio? Não adianta nada a gente ministrar a Deus e ministrar ao homem se a gente não consegue sentar na mesa com Deus e o homem. Não adianta. Você vai ser um ótimo sacerdote, mas um péssimo rei. O que um rei faz? Ele ouve tudo de Deus, ele ministra a Deus, ele traz a sua gordurinha para Deus. E ele entende também que ele está junto com um povo sacerdotal. Ele entende a sua responsabilidade frente ao mundo. Mas ele consegue juntar tudo isso em uma mesa e sentar. Enquanto você não sabe fazer isso, você não tem postura. Vocês estão entendendo sobre postura? E para você fazer isso de uma maneira certa, você vai precisar de maturidade. Porque todo rei é necessário maturidade. Todo mundo senta na mesa de um rei para ouvir ele. Vocês estão comigo? Todo mundo senta na mesa de um rei para ouvir ele. Sobre as leis, sobre coisas concernentes ao reino. E por fim, pertencimento. Porque não adianta nada você ter maturidade e você ter postura se você não pertence. Porque se você tem maturidade e postura, mas você não tem pertencimento, você se assemelha ao império das trevas. Você nunca vai ter voz de Deus, mesmo se você for super maduro, mesmo se você saber se portar muito bem, mesmo se você saber as premissas do sacerdócio, mas se você não tem senso de pertencimento, você não tem voz. Sendo bem prático, muitas pessoas têm muitas boas ideias sobre o One, mas enquanto não tem senso de pertencimento, a sua voz não é bem-vinda. Vocês estão comigo? Então, resumindo tudo, como é que nós vamos se apresentar a Deus como uma basileia, um reino sacerdotal? Entregando o que nós temos de melhor a Deus e não os excrementos. Os excrementos ficam para fora. Amém? Vamos jogar os excrementos para fora dessa igreja.
Vamos deixar os problemas para fora dessa igreja. Eu falei sobre isso domingo retrasado. O evangelho é uma boa notícia, meu irmão. O evangelho não vem falar sobre o que você não era, é sobre quem você vai ser. Você vai se tornar. Então a gente começa a ministrar a Deus. A gente começa a ministrar a Deus em família. Mas não apenas como um bando de imaturos. Não apenas como um bando de meninos. Mas com postura. Com maturidade. E com pertencimento. Amém? Vamos ficar de pé.